Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham na leitura e comentário do Evangelho. Vamos elevar o nosso pensamento ao Criador, silenciando nossa mente, e vamos imaginar nosso planeta Terra sendo iluminado pelos espíritos superiores enviados pelo Mestre Jesus, e que recebamos em nossos lares a visita desses seres de luz, para que nos acompanhem na leitura do Evangelho de hoje. Estamos estudando o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Itens 6 e 7. Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. São João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao Espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astrologia e a geologia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia, e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. São João adverte contra eles os homens, dizendo: Meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se essas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgando-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. É bem complexa esse ponto do Evangelho, mas a parte que mais me chama a atenção na leitura é que sempre existiu, existe e vai existir por muito tempo ainda os falsos profetas, que são movidos pela vaidade, pelo dom da oratória e certa inteligência,
mas eles só alcançam, o que me chama mais atenção é que eles só alcançam os seus objetivos de maldade e de engano porque um grande número de pessoas não se reconhece como filhos de Deus e não faz o seu dever de casa. Terceiriza sua fé em Deus a pessoas, esperando que elas façam milagres acontecerem, mas não entendem que as mudanças devem mesmo acontecer de dentro para fora. Num dos livros do Chico, junto com Emmanuel, eles abordam esse assunto dizendo que falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa, mas todos nós, quando negamos a execução fiel dos nossos deveres. Assim, na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos falsos profetas mistificadores da paz. Na preguiça, somos falsos profetas charlatões do trabalho. Na indiferença, somos falsos profetas inimigos do dever. Bom, irmãos, vamos fechar nossos olhos e encher nosso peito de gratidão, deixar ela transbordar de nós, pois temos muito a agradecer. Somos privilegiados, pois em meio a todas as dificuldades enfrentadas, temos nosso grupo de apoio. Toda noite, um amigo estuda uma parte do Evangelho e divide conosco seu ponto de vista, e assim vamos fortalecendo a nossa fé. Vamos pedir pelos que partiram antes de nós, que são a nossa saudade, que se sintam abraçados com o nosso amor. Pedimos pelos que se encontram enfrentando alguma enfermidade, que possam mudar o olhar e serem abençoados com a cura. Pedimos também por todas as crianças do mundo, que sejam criadas com amor e respeito. Pedimos pela fluidificação das nossas águas e que assim seja. Com muito orgulho pelo convite recebido, me despeço. Uma boa noite a todos.